Obrigada por estarem aí. Olá, Maria do Algarve, Maria do Algarve. Que bom, que bom. Ana, conseguiste? Que bom. Olá, olá a todos. Inês. Tão bom, tão bom, tão bom. Tanta gente, que bom, que bom. Olha, obrigada. Olá, Sandrinha. Então, obrigada por estarem aí. Realmente foi tão bom quando em 2020, vejam lá, já passou um ano e meio, como é que é possível? Começámos estas conversas com colegas guias, em que falámos de projetos que estavam a aparecer, esta coisa desta profissão de ser guia. E foi tão bom ver que depois a cada semana vocês voltavam, ficavam super entusiasmados com os projetos que tinham sido apresentados. E o que foi ainda o melhor de saber disto tudo foi, depois de termos feito estas conversas, muitos de vocês foram fazer alguns daqueles tours, não é? De que nós falámos. E eu fiquei tão contente, porque foi mesmo a ideia de passar de esta vontade em viajar com um guia. Olá, Américo! Sim, eu vou deixar depois, se eu não fizer nenhuma asneira aqui a gravar isto, que eu acho que não vou fazer, espero bem que não. Eu depois deixo a conversa, assim, também no canal do YouTube da Teia da Guia, toda a gente a seguir o canal, agora devia passar aqui em rodapé, aquelas coisas todas. Olá, pai! Obrigada! Bom, mas vá, não vou perder aqui nos olás. Realmente queria dizer que o que foi também muito bom foi ver que vocês foram fazer muitas dessas sugestões. E se alguém que está aqui, que fez alguns destes passeios, que eu sei que sim, vão-me dizendo que passeios é que fizeram, o que é que acharam. E ainda mais importante para mim, gostava também de saber o que é que vocês descobriram, porque há tantos projetos tão giros de norte a sul nas ilhas. E eu nesta nova temporada de conversas com guias quero muito abranger outras áreas também de Portugal. Contem-me o que é que andaram a fazer, o que é que descobriram, que projetos é que descobriram, que passeios fizeram. Contem-me aí, vão-me escrevendo para eu descobrir também convosco. E então, vamos conhecer o primeiro convidado deste regresso às conversas, que é o meu colega Nuno Oliveira. Olá, vou convidá-lo aqui, coitadinho, já deve estar aqui há uma eternidade à espera, a ver se eu não faço aqui a geneira. Estou a convidar o Nuno. Ah! Então, estás? Olá, Nuno. Olá, como estás? Olha, tudo, muito obrigado por este convite. Foi de facto, estava a contar que fizeste esta nova época de lives e de facto é importante eu dar a conhecer o meu projeto e também o que me levou, que acho que a semelhança de outros colegas, foi este período pandémico que teve o Solar Positivo, este período criativo até demais portanto queria agradecer tanto o teu convite e já agora a participação de todos a assistirem. Obrigada, obrigada. Olha, está aqui o Luís, que foi um dos convidados da outra vez e está aqui a agradecer. É bom estar de volta, e é mesmo Luís. E sim, então é assim, vamos começar estas conversas aqui com o Nuno, que tens o projeto Lost in Lisbon Tours, não é? Mas antes de falarmos aqui do teu projeto, eu gostava de saber porque é que tu escolheste esta profissão. Conta-nos lá. Parece-me bem começar pelo princípio. Então, eu nunca pensei, ou durante o secundário, nunca me ocorreu ser guia. Porquê? Porque a minha ideia, eu sou apaixonado por história, quem faça tours comigo já percebe-se que sou de veras apaixonado por história, e eu sempre pensei em ser professor de história. E o que acontece? Mesmo no 12º ano, quando eu estava em vias de, portanto, ingressar
portanto, no ensino de História, tirar um curso relacionado com o mesmo, houve um amigo meu que me sugeriu, porque iria fazer, que é que não te juntas a mim, vamos tirar um curso de turismo e tu podes trabalhar como guia. Até então nunca me tinha ocorrido essa ideia. Olha, Mas Nuno, espera aí, deixa-me só dizer, porque estão aqui a dizer que o som que está um bocadinho mau. Não sei se tens alguma coisa junto ao microfone. Será que não, sou eu? não tenho. Mas Pois, espera aí. também. E agora, está melhor? Vamos experimentar. Deixa-me deslizar um pouco para ver. Conseguem-me ouvir melhor agora? Parece que sim, talvez. É porque havia assim ruído, não sei muito bem. Pode ser porque eu tenho um tripé e o tripé pode parcialmente estar a tapar o Olha, parece microfone. melhor. Exato, obrigada, obrigada. Acho Nada, que o som foi que já vai agradeço estar a ideia. melhor. Pronto, depois digam-nos se está melhor. Pelo Agora está menos melhor? sim, sim, Ok, já estou a pronto. dizer que sim. Boa. Pronto, e Peço então tu estavas a dizer que era um apaixonado por história, não é? Que desculpa, continuo. pensaste em seguir mais o curso de O história, ensino. mas depois, conta-nos lá. Depois o que acontece? Esse meu amigo, portanto, já tinha em mente ser guia, portanto, dá-me o mote. Portanto, olha, porque é que não te juntas? Vamos os dois tirar o curso. E eu comecei a pensar sobre isto e realmente acho que foi no momento mais propício. Não podia acontecer, porque depois, como sabemos, temos aquela situação de crise dos professores, as contratações foram poucas ou nenhumas, portanto, eu acho que foi o mais assertivo da minha parte. E desde que comecei a trabalhar como guia, agora é que eu tenho a convicção que foi mesmo o melhor que me podia ter acontecido. Foi aquela ideia que surgiu por parte do meu amigo, ingressar. Portanto, o tirar o curso não foi fácil, porque na época eu trabalhava ao mesmo tempo e depois havia as precedências, portanto, sou sincero, eu não fiz nos 3 anos. E depois, tanto que eu demorei mais tempo, e no último ano eu acabei por fazer mais unidades curriculares do que a lei exigia, porque dá-se a reforma, portanto, curricular, Sim, sim, e sim, sim, eu tenho sim. uma cadeira que nunca tinha tido, que é a economia, portanto, fico mais um semestre na faculdade. E depois, quando saio, fico um bocado desgostoso, porque eu saio precisamente num ano em que a finalíssima deixa de ser obrigatória, mas Sim. num ano em que nem a Senat e nem a AGIC tinham informação alguma o que é que seria o passo para aderir de futuro. Portanto, eu saio naquele interregno em que não sei quais são as minhas O que é que vai oportunidades de trabalho, acontecer? o que vai acontecer, tal e qual, porque eu queria de facto e sempre quis fazer a prova, portanto, Sim. que me dava a certificação e estava impossibilitado de fazê-lo. E isso foi um bocado desmotivador, tanto que eu ainda levei cerca de 2 anos para começar a trabalhar como guia. Mas a partir daí, desde que ganhei o gosto, por assim dizer, nunca mais larguei. É sinal mesmo que gostas, não é? E É, mesmo acontecendo o que aconteceu, conseguiste. E eu acho que esta é mesmo daquelas profissões que nós temos que gostar, temos que, senão não vale a pena. porque isto não vale a pena, não é daquelas profissões que uma pessoa possa vir, hoje não está. Pronto, toda a gente tem o dia em que também não quer ir, Claro. não é? Obviamente, não é? Somos todos humanos, mas é tão difícil enfrentar um grupo se estivermos assim, não é? E tem que haver paixão por esta profissão. E tu, já agora, Nuno, só por curiosidade, qual é o segmento do turismo que tu gostas mais? Porque das outras conversas, pronto, eu também fui explicando que o guia muitas vezes pode se especializar mais, ou um Certo? turismo religioso, um turismo cultural, ou fazer caminhadas, ou de natureza, não é? Ou, por exemplo, está mais ligado a incentivos. Tu gostas de fazer um bocadinho de tudo? Eu, Alguma eu, coisa que gostas mais? Como é que eu, é? eu vou ser o mais sincero possível. Vou dizer aquilo que não gosto de fazer todo. Incentivo. Porquê? Porque o incentivo, mas perceba a lógica, muitas vezes é-nos dito, olha, num percurso, por exemplo, uma panorâmica, falem só disto, não falem sequer daquilo. Essa restrição, o que é que eu posso Sim, ou não sim, dizer, sim. cria-me um bocado. E por isso o incentivo não gosto de fazer. Já o fiz diversas vezes. Nos últimos anos nem sequer tenho descortinado todo, não é algo que me atraia. A Uhum. nível de temática, eu gosto muito de tours religiosos, mas por outro lado, gosto muito de um público, que tive a chance de explorar mais com o Lost in Lisbon, que é o turismo militar. Portanto, eu tenho paixão pela temática militar. Nunca fiz sequer, portanto, o meu ano também, quando foi em Oh, 85, eu nasci em 85, a título de curiosidade. Portanto, o meu ano foi o primeiro onde deixou de ser obrigatório, tanto ok, já, eu nem sim. sequer tive que me apresentar no dia, portanto, nacional, nem tive que ir ao Alfeite, portanto, foi mesmo naquele interregno.
mas no entanto eu tenho paixão pela parte militar, porque nós temos um conjunto militar fora do comum e muito desconhecido. E eu muitas vezes, em muitos dos meus passeios, cada vez que posso, até às vezes, tours em Lisboa, que não, ninguém pensaria que estavam de alguma forma ligados aqui a esta parte militar, e eu dou sempre um à chega, olha, aqui ficavam fortes, já não existem, já agora, e gosto de dar a conhecer os nossos fortes e a parte militar, que eu acho que é extremamente importante. Olha, não tem aqui pessoas que estão a ver, que estão a dizer que já fizeram tours contigo e que gostaram muito. É bom de saber, Oh, já obrigado. viste, que bom. Então, conta-nos lá, vá, como é que surge esta tua ideia? Ok, Porque apesar de no nome estar Lisbon, a verdade é que tu tens até tens tours noutras cidades tem, e, exato. e são e algumas delas assim daquelas inesperadas, Uhum, não é? tal e Daqueles que qual. nós pensamos, o quê? Mas eu vou fazer uma visita ali, o que é que aquilo tem para ver? E agora também estava a lembrar que quando falámos com a Amélia Custódio outra vez, que ela apresentou-nos o Barreiro e estava tudo aqui, como assim? O que é que. Ah, isto tudo para ver! Pois, eu percebo. Tu tens uma delas que foi das que me chamou até logo a atenção, Almada, não é? Uhum, Eu claro. acho que quem está deste lado da margem pensa, mas o que é que há ali para ver? Não, Ok, vou aqui, não é? Vou ao restaurante, ou ao jardim, talvez, alguma coisa assim, o Cristo Rei, imagino. isso é o óbvio. Uhum, Mas conta-nos lá então como é que surge esta tua ok. ideia. Portanto, eu acho que tem que recuar mais no tempo, tem que recuar mesmo naquele período que eu te falei, quando acaba a faculdade, não posso fazer a prova de certificação e logo nesse momento surge-me a ideia, vou dar a conhecer o território que eu decidi habitar, porque eu sou originalmente de Oeiras, mudei-me para Almada e então eu consigo perceber essas opiniões que estavas a falar. O que é que a Almada tem para ver? Almada, porque era a forma que eu encarava a Almada há uns anos atrás. A Almada não tem nada para ver, o Cristo Rei e pouco mais. E eu, como descobri uma outra Almada, queria dar a conhecer essa Almada que de facto eu me apaixonei. E na altura começo a criar um percurso pedestre em Almada, peço apoio à Câmara, mas o apoio da Câmara é pouco ou nenhum. Portanto, ou seja, a motivação que eu tinha cai logo por água e o projeto fica fechado numa gaveta. O que é que acontece? Vem a pandemia, nós, habituados a trabalhar, eu estou a repetir o discurso de todos nós, mas foi o que aconteceu. Nós, habituados a trabalhar com o turismo massa, vimos numa situação de incerteza, portanto, nem tínhamos noção de quando é que voltaria a abrir, portanto, o mercado. E eu, é interessante, não foi no primeiro, mas no segundo lockdown, que nasce o Lost in Lisbon Tours, esta ideia pandémica. Porquê? Porque durante 2020, segundo semestre, eu começo-me a reunir com colegas, porque muitas vezes eu comentava, olha, eu tive em mente fazer um percurso pedestre na Moraria, ou às vezes vou lá, dou lá um salto e as pessoas de facto gostam muito, porque não têm ideia alguma. Eles, por acaso, sentiam mesmo, olha, a certos bairros, certos locais que tu falaste, eu não faço ideia alguma. Por exemplo, Marvila, Beato, não é aquele Sim, que são de aparentemente, fora, não é? Que tal e não. qual, seja convidativo, tanto a um percurso pedestre, cultural. E foi nisso que começámos a reunir aos fins de semana. Começámos correu muito bem. No primeiro fim de semana éramos 3 ou 4, depois no último já éramos mais 10. Portanto, correu de tal forma bem, porque era um convívio, era uma troca de conhecimentos. Foi a parte boa de 2020 e da pandemia, Sim, foi é essas verdade. reuniões entre nós. E foi, de facto, o apoio dos colegas que participavam nestas, que não eram, ao fim e ao cabo, tours, eram convívios culturais e Uhum. depois em outras vertentes. Começaram a desafiar, oh Nuno, isto é de veras bom, porque é que tu não lanças isto? Já houve colegas que o fizeram, se tu fizeres vais ter sucesso garantido. E eu de início até, portanto, agradeci as opiniões, mas pensei, não, isto é muito interessante, mas não vai ficar por aqui. E foi o segundo lockdown, ou seja, o ver-me novamente fechado em casa, que pensei, olha, vou agarrar na sugestão que me lançaram, vou criar tours, não sei se um dia os irei fazer, mas pelo menos durante este período vou estar entretido. E foi isso que eu fiz. Portanto, criei, para tu teres uma noção, inicialmente 10 tours, depois souberam-me a pouco. Olha, então venham mais 10. Criei 20, acabei Era um 50. pouco, ok. Extremamente produtivo, porque eu parecia o rei Dom João V a decidir quantos frases é que iriam para Mafra. Então foi um bocado assim, até que cheguei aos 50 e pensei, não quero saber mais não vou criar, vai ficar 50 é o limite. E eu desses 50 ainda nem lancei todos, portanto tenho aqui pano para mangas, mas foi de facto a nível mental o que me salvou no segundo lockdown. E depois, Sim. já que tenho portanto, o produto criado, vou lançá-lo e vamos ver
a recepção por parte Como é que corre, pois. Foi correu. assim, olha, foi nessa partilha de colegas que eu também, que eu acabo por te descobrir. Pois, Porque, e realmente, e quero dar os parabéns, por exemplo, pelo nome dos teus tours. Que quem cria tours, não é? Sabe que das partes mais difíceis é o é, nome do tour, não é? Que é para não ser. Então, mas se eu chamar, não é? Tipo, Alfama, vai ser mais um da Alfama, mas depois também não vem aquela ideia. E tu tens uma criatividade muito gira. obrigado. Parabéns, a sério, gosto imenso. Para vocês terem uma ideia, depois pesquisem. O Nuno pronto, é aqui no Instagram, não é? O Lost in Lisbon Tours. Tens também no Facebook, Correto. não é? E vão ver a agenda. Tu lanças a agenda mensal, não? Sim, lanço. Normalmente ali na terceira semana do mês anterior é quando eu lanço, até para me dar a tal semana para fazer a promoção logo dos primeiros tours no princípio do Sim, mês seguinte. sim. Tal e qual. Tem que estarem atentos, mas vão ver assim nomes como da graça à desgraça, não é? Certo? Que a pessoa fica logo, mas o que é que aconteceu? Ou aquela que é em Setúbal, a caminhada do Caminhada do Piorio. Tal e Rio. qual. Uhum. Caminhada do Piorio. O que é isto? Pronto, eu adoro. Como é que tu chegas a esses nomes? Olha, boa pergunta. Por exemplo, vou até dar como exemplo esses dois estudos que mencionaste. Por exemplo, da graça à desgraça foi, eu não tinha ideia alguma como chamar a esse tour. Mas é interessante, nós começamos na Graça, um território que turisticamente é agradável, e depois vamos terminar num que não é tão apelativo. Então daí comecei a pensar, olha, por que não da graça à desgraça? E é realmente interessante, porque consoante o desenrolar do tour, nós vamos vendo cada vez mais património abandonado, degradado, não deixa de ser importante. Mas por isso é que eu achei que não podia ter nome melhor que esse que depois vim a atribuir. A caminhada do Piorio foi, eu sempre pensei em fazer tours urbex, ou seja, que deve-se conhecer o património abandonado, portanto, ruínas históricas. O primeiro que lancei foi em Lisboa, na zona de Vila Beato, onde era um misto entre o bairro e as ruínas, e depois decidi, em Setúbal, que é aparentemente aquele sítio que ninguém se vai lembrar, criar um tour onde só visitamos, do princípio ao fim, ruínas históricas. Desde, portanto, templos religiosos, portanto, fortes, principalmente fortes. Sim. E então o que é que eu pensei? Então não vou enganar ninguém, porque isto é mesmo uma caminhada do Pírio, porque todos estes edifícios que vamos ver, não há nenhum que esteja bem conservado. E também o caminho em si é aquele, não é o recomendado, não é daquele tipo de percursos que vem nos guias turísticos, nos livros. Portanto, e eu acho que não, e quem faz comigo não vá de facto ao engano, portanto tem logo uma noção o que é que Está lá escrito. É como. Agora estava aqui a lembrar, porque eu vi um que era o Tour Mistério. Tour Mistério, É. tal e E isso é mesmo, ou seja, é porque vai haver mistérios ou é porque é mesmo um tour mistério? A pessoa não sabe o que. imagina, quem aí tem que acreditar em mim e, portanto, partir do princípio que eu vou apresentar algo que também é fora da caixa e que é de facto isso. E, portanto, todo aquele tour tem uma linha, portanto, tem uma temática. Assim, nós temos um ponto de encontro aparente ou aparente. Não leva a perceber todo o percurso, mas pronto, um olhar mais atento consegue perceber o que é que esse tour se trata. Mas a partir do momento em que se juntam, conseguem ver qual é o desenrolar de todo o tour, mas não deixa de ser um mistério até ao fim, porque apesar de terem uma noção, então nós vamos visitar este tipo de património, não sabem o que é que o espera. E o tour mistério é um bocado isso. É um tour muito fora da caixa, porque eu vou visitar algo que não é comum. Sim. Não é pela importância patrimonial, mas é aquele género de sítio que nós pensaríamos. Então, quem trabalha com público estrangeiro, eu nunca traria aqui os meus clientes. Exato. Mas de facto há muito interesse, mesmo aquilo que é fora da caixa. Por exemplo, eu vou dar o outro exemplo, o meu tour da Trafaria, porque eu percebo o olhar das pessoas para este lado. Ninguém iria pensar que a Trafaria tivesse património interessante de visitar, porque olham para a margem sul da forma que eu olhei em tempos. Sim, E sim. depois, portanto, é aquela grande surpresa fora da caixa e por isso é que acaba de ser das caminhadas ou tours tem mais saída, porque as pessoas de facto vão, surpreendem-se e depois o passo à palavra é incrível, porque eu tenho que, já agora agradecer a diversos colegas que têm feito trabalhos de partilha, portanto, publicações de partilha e de agradecimentos, que eu não tenho forma alguma de agradecer, porque é a melhor Já partilha. tens aqui uma série de gente que Depois, estão a dizer que eu quero ir, eu quero ir.
Portanto, agora é contatar o Nuno. Respondes pelo Instagram, Sim, sim, sim. e sim. E que outra coisa que também me chamou a atenção, que eu também, lá está, é fora da caixa, mas que achei engraçado foi alguns tours que tu escreves, que é caminhada, e eu aqui eu vou mesmo ler. Uhum. Portanto, faz a descrição do tour, diz o que é que vai ser e depois diz assim: não é só uma caminhada e nem tão pouco um percurso cultural, é um híbrido. Eu adoro esta descrição. Pronto. Ou seja, estás nesses passeios, estás a juntar aquela parte de um É, caminho mais pedestre, sim. mas mesmo natureza, e É, depois alias a parte cultural. É uma é isso. combinação. Pá. É nesse sentido que tu estás a falar. Porquê? Porque eu, além da parte cultural, sou apaixonado por história, gosto da parte de natureza, mas não queria apresentar mais uma caminhada de natureza, que vamos por aqui, vimos as plantas, vimos. Porque eu gosto de facto, mas o que eu quis apresentar? Algo diferente, onde temos uma caminhada alinhada, portanto, à descoberta do património cultural ao longo do caminho e aliada a uma interpretação do mesmo percurso. Porque eu não me via a ser um guia, portanto, de natureza, a liderar o grupo, as hostes, sem dar algum tipo de informação daquilo que íamos vendo no caminho. Por isso é muito interessante que as minhas caminhadas nunca têm mais de 10 quilómetros, por norma são entre 10 a 12 quilómetros. Eu muitas vezes tenho pessoas que me contatam, quantos quilómetros são? São no máximo 12. Não me interessa que eu estou habituado a fazer mais de 20. Mas eu sou sincero, Ah, eu se fizesse 20 quilómetros com paragens, era um full day. exato, é porque eu ia dizer, se eu caminhar, Não, não dá. caminhar só. Não dá, não dá, porque eu já experimentei. Portanto, tem que ser mesmo esta distância, não pode ser nem mais nem menos. Portanto, entre 10 e 12, porque ao longo deste percurso eu vou parando diversas vezes. Portanto, com estas paragens e com isto tudo, já vão sempre em média 4 horas. Portanto, não... Já agora, por exemplo, eu não sou uma pessoa de caminhadas. Uhum. E quando eu ouço 10 e 12 quilómetros, a mim está-me a parecer, oh meu Deus, mas assim, isso é Pois eu muito, percebo. muito não. É, convence-me. Por exemplo, então vou dar aqui uma. Vou tentar convencer. Por exemplo, vou dar até a comparação de Setúbal. Setúbal, a caminhada é 10, o tour da cidade, só no centro histórico, é cerca de 5. Portanto, para tu veres, não é Oh, uma diferença brutal, porque muitas vezes nós estamos em Alfama e não damos conta, andamos 4 ou mais sim, quilómetros. é Só verdade. como vamos num percurso, portanto, numa passada lenta, não nos inteiramos, portanto, da distância real que fazemos. Por isso é que eu percebo, às vezes os quilómetros pode assustar e até afastar certo tipo de público, mas faz-te de veras bem. E eu tenho sempre a intenção, ou a atenção, de ter o mínimo de subidas possíveis, ou Uhum. então ver qual é o sentido do percurso, quase todos as minhas caminhadas são circulares, qual é o percurso menos desgastante. Por exemplo, o da trafaria, eu faço de uma forma, porque eu tenho a noção, se fizesse ao contrário, no dia seguinte já ninguém estaria interessado em participar nos meus tours. Portanto, a subida é muito tranquila, a descida, se fosse a subir, já não o seria. Portanto, eu tenho sempre isso em atenção e eu acho que tem corrido bem. Portanto, mesmo as pessoas, quando perguntam mais algumas informações, porque têm problemas de saúde, quantas subidas são, eu, por norma, até perco ali mais tempo a dar uma informação mais detalhada, mas até agora tem corrido bem. Portanto, nisso eu sou Portanto, sincero. é uma ideia engraçada. Portanto, sentes que há adesão, porque é Ah, realmente aquela mistura. E eu também achei, também foi outro ponto que achei interessante, porque realmente é aquela coisa de, por exemplo, lá está, eu não sou muito fã de ir passar pois eu o dia percebo. todo a caminhar, pronto, Uhum. mas se for aquele bocadinho que junta as duas coisas, por exemplo, para mim já Pois, seria ainda mais apelativo. Então, como há bocado até estavas a mencionar que, portanto, quando tu mudaste de Oeiras para Almada, para a foi Almada, isso. correto. Pronto. Uhum. Então, queres-nos falar um bocadinho como é esse tour? Podes desvendar assim alguma Portanto, coisa? o da Almada é engraçado, que eu, o Almada comecei com um tour pedestre, portanto, cultural, puramente cultural, que é para mim o mais interessante, e depois até criei um que era para colmatar a falha, que é aquilo que não vimos durante o tour, que é a caminhada. Portanto, eu tenho a caminhada da Almada, que ao fim e ao cabo é ver as freguesias periféricas do centro histórico, por exemplo, Pragal, Cova da Piedade, mas vou falar é desse, acho que é o que tu pretendes, que é o Tour da Almada. A Almada tem de facto uma importância histórica que ninguém pode imaginar
eu atrevo-me até a dizer que durante o Tour da Almada eu vou combater, que eu gosto de fazer isto durante os meus tours, é que aqueles mitos ou aquelas ideias que nós temos garantidas, eu gosto de apresentar o contrário, gosto de combatê-las. E a Almada é um tour onde uma ideia pré-definida que nós temos, eu vou co-argumentá-la e dar uma leitura totalmente diferente. Ok. Vou só dar aqui uma chega. Por exemplo, nós, Sim. por norma, dizemos que portanto, os fenícios estabeleceram uma cidade em Lisboa, certo? Sim. Pronto. E eu vou co-argumentar o mesmo e dizer que não foi bem em Lisboa. Pronto. Está bem. Com base numa tese, mas não deixa de ter o seu caráter, portanto, muito. Por isso é que normalmente os colegas, até, e temos que ver, os colegas são, por norma, há quem diga, eu não concordo, o público mais difícil, certo? Mas eu gosto bastante de Sim. ter colegas, porque eu Sim. até gosto, até principalmente quando eu digo algo e os colegas ficam meio pé atrás, oh Nuno, mas porque isso é bom, porque de facto eu acho que todos estamos a ganhar. Eu muitas vezes, até por norma, por exemplo, essa da Almada, eu baseio-me em teses. Eu dou logo a indicar, isto é uma tese. Eu estou a defender uma Sim. tese, não quer dizer que eu tenha a certeza absoluta. Ou não seja portanto, a verdade, por absoluto. Assim. Eu, de facto, defendo aquela tese e explico porquê. Mas eu gosto muito de dar com colegas, porque muitas vezes, quando eles ficam surpreendidos com aquilo que lhes digo, ou dizem, epá, este tour a nível informativo foi incrível, é porque estou no bom caminho. Portanto, se consigo surpreender colegas, portanto, o público em geral Exatamente. será mais facilmente Exatamente. surpreendido. Exatamente. Claro. E olha, uma das coisas foi. Agora, acho que não estou a dizer mal. É nesse que tu fizeste um post em que mencionas a Guernica. É desse que tu Qual, dizes qual? se é no da Almada que tu dizes que toda a gente pensa que o primeiro bombardeamento é Tá. como é que Guernica, é? não. Exato. Porque, por exemplo, o que todos nós conhecemos é Guernica, mas antes de Guernica houve um primeiro bombardeamento em Almada. A maior parte das pessoas desconhece. Sim, eu e aquilo foi. Uhum. Pois, estás a ver? Mas eu percebo porque nós temos que. Esta informação não está disponível em todo o lado e nós temos que ter o interesse por aquele território para ficar a saber os pormenores que são interessantíssimos. E a Almada é um bocado isso. Eu acho que a Almada é uma caixa de Pandora. Quando nós começamos a abri-la, a Almada é incrível. Portanto, é um dos, porque eu acho que, até aliás, eu tenho colegas que sempre disseram, ou não já fui a tours teus, mas aquele da Almada não me chama de modo algum. E eu estou a tentar convencê-los, e acho que já convenci, de uma próxima vez, portanto, tê-los como participantes e espero que no final o feedback seja positivo. Claro que vai ser, claro que vai ser. E então conta-nos só mais uma assim, uma curiosidade tipo essa, mesmo que seja de outro tour qualquer. Escolhe lá, ou qual seria o outro tour que tu mais sentes que as pessoas também ficam, uau, não Por estava nada. exemplo, o Marvila e Beato, por exemplo, aquele que já falámos, o Tour do Pioriu, eu acho que é aquele tour que as pessoas são surpreendidas. Primeiro, os locais que as levo, que é aquele. Só para teres uma noção, o tipo de sítio que leva o público, que a primeira pergunta é, eu percebo, é legítimo, aqui não vivem sem abrigos. Portanto, só para teres uma noção onde é que eu as levo. Logo, o nome do tour não é de todo enganativo, é um tour do Pioriu. Mas, no entanto, elas ficam maravilhadas é com todo o património que está ali e que passam e não é visível assim a priori. E depois com esta interpretação ficam maravilhados. Olha, estou farto de passar aqui e nunca tinha reparado. Pois, E eu adoro quando isso. Olha, nem diz-nos uma mais coisinha só, vá, que é para irmos todos a correr marcar esse tour. por exemplo, nós tivemos uma quinta em Marvila que foi considerada, portanto, por exemplo, William Beckford, portanto, o escritor inglês, ele fez uma relação dos jardins mais bonitos europeus daquele século e esse jardim estava incluído em um dos mais bonitos. Do Uau, jardim já pouco ou nada existe, mas nós temos lá o restício de uma estrutura do jardim que tem, além de estar associada à beleza do mesmo, está associada, portanto, à primeira linha de comboio do nosso país. uau, estás a ver? A história que ninguém vai associar. O quê? Aqui? Então, Pois é, pois e, é. por exemplo, o que eu gosto então esse foi maravilhoso. Por exemplo, no Tour de Setúbal, eu adorei estar com setubalenses de gema, ou seja, que ao fim e ao cabo, ou no geral, conhecem Setúbal melhor que eu, mas eu consegui-lhes dar a conhecer uma nova Setúbal. Adorei. Quando isso acontece, para mim é o dia ganho. Portanto, é maravilhoso
quando consigo surpreender alguém, que até partem logo do princípio, olha que eu conheço isto muito bem. Exato, com a palma da minha mão, não é? É, tal e qual. Olha, eu vim porque gosto de caminhadas, mas eu devido, não, pronto, não leva a mal, mas eu devido que me vá dar a conhecer alguma coisa que Sim. eu desconheça. E eu, está bem, então no final falamos. E depois no final, quando o feedback se altera por completo e vais mais ao encontro daquilo que eu pretendia, é maravilhoso. É de facto, é o dia ganho. Não podia ser melhor. Que bonito, não é? Mas é mesmo verdade, é mesmo isso. E é isso que faz querer ir no dia a seguir fazer isto tudo outra É, vez, não é? por isso é que, por exemplo, eu no início, só desculpa lá interromper, no início, eu agora tenho até consigo ter um número de participantes interessante, mas no início eu cheguei a fazer caminhadas ou tours com 2 ou 3 e não me importava de facto, porque eu gosto de fazê-lo e o que move aqui não é tanto o fator monetário, da ajuda, como é óbvio, mas é de facto o estar entretido e estar a dar a conhecer um território que aparentemente nós ou todos nós achamos que conhecemos e de uma Exato. forma ou outra não conhecemos. É isso que me dá alento. Que bom, que bom. E vais ter, vai ser em crescendo, vai ser em É, crescendo. espero que sim. Já agora, tu trabalhas em que outras línguas? Quais são Ah, outras línguas? portanto, a minha formação é francês, mas nunca trabalhei em francês. Depois comecei a trabalhar, portanto, em espanhol e em inglês. Um, é interessante que eu, de início, fazia mais circuitos do que faço hoje em dia. Muitos circuitos com portugueses. Mas depois fui-me obrigado a pôr os circuitos um pouco de parte porque decidi fazer um mestrado em gestão hoteleira. E então ouvi, isto não dá para não dá para conjugar os dois, é impossível. E então comecei a aceitar, a partir daí, mais serviço local e infelizmente tive que meter os circuitos de parte. E daí é que também acho que vem a vontade do surgimento do Lost, que é voltar a trabalhar com o público português, que eu sempre gostei muito. Porquê? Porque eu acho que eu gosto gosto de desafios. E por norma, pessoas podem pensar, o português já conhece bem o país ou aquela região, o que é que nós podemos lhe oferecer? E eu gosto de facto, é a adrenalina de poder surpreender alguém que aparentemente já conhece tão bem um ou outro local. E então, quando me agarrei mais ao serviço local, é mais anglo-saxónicos, portanto, britânicos e americanos. Até em espanhol tenho feito pouco ou coisa nenhuma, porque pronto, era mais serviço, portanto, city tour, um dia ou Sim, dois. sim. Mas, E, essencialmente, agora tem sido em inglês. e tu sentes que este ano, como é que sentes? Achas que vai Eu, recuperar? Como é que vês eu 2020? acho que este ano vai melhorar, vai ficar aquém de 2019, pronto, infelizmente, mas Sim, acho que vai melhorar e estamos aí no bom caminho. sim. Pronto, esta é a minha expectativa, com base naquilo que tenho visto, eu acho que as coisas estão-se a desenrolar nesse sentido. Então, olha, não queria dizer muito obrigada, mas antes de acabarmos, Ok, eu tenho aqui que pensei fazer nestas conversas terminar com duas perguntas que eu gostava de fazer a todos os meus convidados. acho São bem, bem. duas perguntas padrão para ver assim como é que pensamos todos um bocadinho. E a primeira é o que é que tu achas que sentes que as pessoas viajam por boas razões? Elas sabem fazer turismo, sabem viajar? Ou tu tens notado, e pronto, esta pergunta é por algo que eu já pensei várias vezes, não é? A minha curiosidade de debater com outras pessoas que sejam do meio, porque eu tenho sentido que nos últimos anos não há tanto aquela vontade genuína, às vezes, de descobrir o outro, que tenho deparado muito com o viajar só porque, pronto, também Sim, vou, não é? E porque está numa lista que alguém fez e que muitas vezes. uma coisa assim. Uhum. Tu, o que é que achas disto? Sentes alguma coisa ou sou? Eu, eu acho que cada vez mais a pessoa viaja com o ímpeto de viajar, mas não porque, tal como tu disseste, só por uma recomendação, olha, Lisboa é muito interessante. Pois há aqueles que fazem o trabalho de casa, então olha, deixa lá ver o que é interessante. Muitas vezes contratam um guia oficial que eu acho que faz toda a diferença, de facto, tem que ser mais. Não estou a dizer isto por ser, porque mesmo eu, sendo guia, quando vou a um local, gosto de estar com um guia oficial, porquê? Porque nós estamos mais treinados portanto, a inteirar-nos certas realidades, mas nada como um local para nos explicar e com
fidedignamente, porque muitas vezes é o problema de não ter um guia oficial, porque a informação transmitida não é a mais rigorosa, portanto, muitas vezes isso leva-nos ao engano. E eu acho que é muito importante, eu noto que cada vez mais as pessoas têm o ímpeto de viajar, e eu acho que vai aumentar bastante por causa deste período pandémico, portanto as pessoas vão ter mais vontade de viajar, vão fazê-lo só por si, sem qualquer tipo de trabalho prévio, e depois ficam a perder. Porquê? Porque participar num percurso pedestre ou caminhada, ou mesmo comprar uma excursão ou um pacote turístico, é uma mais-valia porque está a enriquecer. Portanto, tudo aquilo que adquire está a enriquecer a oferta. Portanto, o destino fica reconhecido, portanto, a pessoa fica com algo, portanto, é uma mais-valência, portanto, está a adquirir uma mais-valência, fica com algo garantido. Por isso é que eu acho que, infelizmente, continua a haver aquele género público que gosta de ter qualidade e o público que só quer visitar por visitar. Se tiver a chance de participar em algum tour ou iniciativa, participará, ou visitar um museu. E, portanto, eu acho que está-se a criar um abismo onde há aquele tipo de público que viaja sem qualquer ímpeto, só por viajar, e depois aqueles que querem, de facto, ficar a conhecer os destinos que escolheram para viajar. Portanto, tu com a tua resposta já me respondeste mais ou menos à segunda pergunta. Olha, desculpa. Não, foi ótimo, realmente, porque era. Mas agora vou ser mais picuinhas e vou fazer-me dizer era que gostava que dissesse apenas um motivo, quase como se fosse assim uma palavra, mas é impossível ser uma palavra, que era o porquê de fazermos uma visita com um guia oficial. Pronto, um motivo. Um motivo. Tu já foste dizendo, não é? Porque, por exemplo, eu noto isso quando faço uma visita com um guia oficial, eu fico a conhecer de veras o sítio. Fico a conhecer a peça, fico a conhecer o museu, fico a conhecer o território e fico apto para poder dizer eu fui a Madrid, estou-te a dar um exemplo, e hoje em dia posso dizer que conheço Madrid. Porque isso faz toda uma diferença. Porque há pessoas que já foram a Madrid e que eu te garanto não conhecem Madrid, e há pessoas que vão e ficam a conhecer Madrid. E o guia é o grande responsável para essa diferença entre irmos a um sítio e ficar a conhecê-lo e ir ao sítio e ficar sem conhecê-lo. Ter passado por lá. É só passagem. Isso ir ali outro lugar. Eu normalmente, eu tenho, e por ser assim, eu tenho muito cuidado. Eu normalmente digo só eu conheço sítio tal quando tenho a noção que o conheço. Porque por normas, eu quando não conheço, eu digo, eu já fui a. Eu normalmente eu faço até, não precisava de fazê-lo, mas eu por mim tenho esse cuidado de dizer eu já fui ou eu conheço. Exato. Há toda uma diferença. Exato. Olha, não foi um prazer. Adorei, sério, adorei ter estado aqui contigo. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. Porque eu por acaso tinha muita vontade que fosse o primeiro convidado e fiquei super contente quando tu disseste logo que sim. Foi mesmo bom. E olha, obrigada. Acho que fica atenta à tua caixa de mensagens. Okay. Porque quantidade de. Eu não sei se estavas a acompanhar. Ou se consegues ver Não consigo ver as mensagens, mas eu gosto de. Porque eu sou um pouco sincero. E continuo a ter um género malapata com as tecnologias, porque eu até a nível Facebook e Instagram aprendi bastante o ano passado. Portanto, eu agora estou aqui no live contigo, estou a olhar mesmo para ti, consigo ver que vão escrevendo, mas nem sequer estou atento o que é que estão para ir escrever. Para aqui a escrever, mas é para dar aqui também, não é? Porque é bom eles estarem aqui. E olha, foi muita gente a dizer, alguns que já fizeram passeios contigo, alguém que depois aqui até disse, no final tem que se levar a marmita das caminhadas. Pois. Que estava-se com fome. Mas pronto, fica atento, porque acho que estava muitas pessoas a dizerem que gostariam de fazer algum tour contigo. Olha, obrigado, todo o sucesso do mundo. Vamos escutar, obviamente. E obrigada a todos vocês que estão aí desse lado, que estiveram aqui. Para a semana vai ser um novo convidado, ou convidada, ou convidados. Vamos descobrir depois na quarta-feira. Eu anuncio quem será. Mas próxima segunda às 9 horas cá estarei. Conto convosco também. Tenham todos uma boa semana. Obrigada, Nuno. Olha, Kátia, muito obrigado. Desde já
queria dar os parabéns por esta iniciativa belíssima. Portanto, dás a conhecer o trabalho dos teus colegas, porque ao fim e ao cabo é isso que estás a fazer, estás a dar a conhecer, portanto, os novos produtos que se criam, estás a ajudar os colegas divulgando o seu mesmo trabalho e de facto, esta iniciativa não podia ser melhor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela vossa participação. Vá tudo a correr bem, Kátia. Obrigado. Obrigada. Então, adeus. Beijinho.